Boa noite, teleinternautas! Novamente aqui pela Up TV com o programa Rockerama! É isso aí. É isso aí, galera. Well, I dig the sound, shaking the ground, burning up the carriageway. Dig the sound of a big 650 Super Rocket PSA. Hot on the tail of a shiny black Bonneville, heading for the Ace Cafe. Jimmy come riding a black Bonneville, got a jacket of studded leather. When Jimmy come walking in the Ace Cafe, you think the wheels are changing the weather. Got his eyes wide open for a fast-looking girl, you can bet they'll be leaving together. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. On a black Bonneville and a Super Rocket PSA. Ricky looks cool in a long red jacket with a jet black velvet lapel. Got a bootlace tie, tied black jeans and white beetle brushes as well. Dancing with Julie to the jukebox rhythm of the King singing Heartbreak Hotel. Redhead Julie turned 16, decided she could live on her own. Well, that's what she said to her father and mother when she told him she was leaving home. She said, no need to worry, I saved up my money, if I need any more I'll phone. Redhead Julie turned 16 today. She's dressed to kill, ready to be on her way. Looking for action, she found it at the Ace Cafe. When Julie hit town, she wandered around, looking for a place to stay. Then a teenage rocker on a souped-up tiger cub took her to the Ace Cafe. He thought he would score, but then Ricky hit the floor and stole Julie's heart away. Jet black Jimmy stuck his glass on the jukebox, threw his cigarette on the floor. Then he walked up to Rick, who was bopping so slick, and pointed out the way to the door. Ricky turned round slow, said, boy, you better blow a flat and better catch than you before. All the cops on the double is trouble at the Ace Cafe. Hear the waiter grumble, there's a rumble at the Ace Cafe. Well, I can't deny it, there's a riot at the Ace Cafe. Julie got her wise tears in her eyes, she was wishing she was back at home. She shouted, go on fighting, just as long as you like, I'd be better off on my own. Ricky and Jimmy stood staring at each other while Julie walked away alone. She pulled a scarf on her head and ran out into the pouring rain. Then she hitched a ride on a wagon and was gone again. Bumping and rolling back home on the northbound lane. And they kept on rocking, rocking, rocking at the Ace Cafe. Well, rocking, rocking, rocking at the Ace Cafe. Yeah, rocking, rocking at the Ace Cafe. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. On a black Bonneville and a Super Rocket PSA.
noite, galera do Rockerama. Mas nós estamos aqui hoje com um programa especial sobre Café Racer. Nós estamos aqui com vários convidados, com 3 pessoas muito legais que fazem parte dessa linda, nessa cultura, dessa maravilha que é o Café Racer. E quem vai explicar para vocês é a Lady Cat. Só que antes eu queria apresentar e agradecer a presença do Anderson Nápoles. Boa noite, Mônica. Boa noite. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter cedido o seu tempo para vir aqui no Rockerama. O Fly, nosso querido Fly. Obrigado, boa noite. E o Brando. Boa noite a todos. É isso aí, galera. E quem vai falar um pouquinho do Café Racer para iniciar o nosso programa é a Lady Cat. Boa noite, galera. Então, a Café Racer é um estilo de moto que começou ali mais ou menos no final de anos 50, começo dos anos 60 na Inglaterra. E era uma moto que era feita para correr. Eles apostavam muito corridas entre um café e outro. E ela era toda feita assim, com o guidão rebaixado, o tanque era rebaixado, as pedaleiras têm um certo recuo. Ela é toda feita nesse estilo para poder apostar corrida e fazer ela chegar numa velocidade que para a época, nessa época de anos 50, 60, era muito, que era uma média de 100 milhas por hora. O que dá mais ou menos aí uns 160 km por hora. Para hoje em dia, né, você vê motos esportivas que correm pra caramba. E não é tanto assim, mas pra época isso era fantástico, que era o famoso tone-up. Os meninos vão conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso, né? É isso aí. E aí, Von? Legal, né? Pra mim eu tô me sentindo um dos melhores programas, porque eu adoro Café Racer, a história dos rockers, tudo. Pra mim, eu agradeço a presença dos rockers daqui do Brasil, o Anderson, e o Brando e o nosso amigo Fly. É isso aí. Então vamos lá. Primeira pergunta para você, Anderson. É o seguinte, essa pergunta é mais da gente, assim, do programa para iniciar, né? A galera tá começando a mandar os e-mails agora. O que é o Café Racer, assim, para você? Como você iniciou com isso na sua vida? Então, né, Mônica, assim, Café Racer, hoje em dia, ele tá de uma certa forma até um pouco distorcido, na minha opinião. Né? Os verdadeiros Café Racers, eles vieram da cultura rocker, da cultura britânica, né? Então, assim, hoje você vê Café Racers que não tem nenhum envolvimento com o rock and roll. É normal isso, mas na minha opinião, eu comecei a curtir o estilo de moto Café Racer em consequência do rock and roll, né? Pra mim, em primeiro lugar vem a música e depois vem as motos e carros, coisas desse tipo. E você presenteou o Rockerama hoje com a sua moto, né? Isso foi uma honra pra gente, sua moto aí do seu lado. Fala um pouquinho dela meu bebê, gente. Eu trouxe meu bebê comigo hoje. Na verdade, o projeto da minha moto é o seguinte, a minha ideia meu sonho de infância, desde que eu curto rock and roll, é ter uma Norton, né? Uma verdadeira Norton britânica. Mas aqui no Brasil, você sabe como as coisas aqui no Brasil são um pouco difíceis e tal. É difícil você encontrar uma moto inglesa, né, em bom estado, e eu acabei eu fiz o projeto em cima de uma Yamaha, mas todas as peças eu trouxe de fora, todas as peças da moto eu trouxe de uma Norton Manx, que é uma moto bem típica Café Racer da Inglaterra, né, bem usada pelos rockers mesmo. Nossa, ela é muito legal, muito linda mesmo, parabéns, eu tô babando aqui na Obrigado. E você, Fly, o que você tem que falar pra gente da sua vida, do Café Racer? Fala um pouquinho. Então, primeiro eu vou complementar um pouquinho o que o Anderson falou sobre o termo mesmo Café Racer, né? Que antigamente, no finalzinho da década de 50, até início e meados da década de 60, esse termo não era usado para identificar o pessoal que andava de moto, né? Eles eram conhecidos como tone-up boys ou como rockers mesmo. E esse termo Café Racer, ele veio mais como uma zombaria, porque os cafés lá na Inglaterra, antigamente, eles eram como paradas de estrada para motoristas de caminhão. Então, os rockers se reuniam lá para ouvir rock and roll, para conhecer, para interagir, né, com os outros rockers, porque naquela época a Inglaterra era muito mais conservadora do que atualmente, e o rock and roll ele era meio que boicotado. Então o pessoal se encontrava nesses cafés, porque lá tinham as jukebox, e tudo que eles faziam partiam dali. Então, principalmente, né, as corridas de moto, os rachas que eles tiravam, e a partir desses rachas, os caminhoneiros zombavam, né, falando que eles não eram pilotos de corrida de verdade, que eles eram só pilotos de café, daí o termo em inglês Café Racer, que foi da onde começou. Então, naquela época, eles não eram chamados assim, nem eles se chamavam assim. Eles eram rockers, tone-up boys ou simplesmente jovens que queriam se divertir.
Entendi. A gente vai falar mais um pouquinho ainda. E eu queria perguntar pro Brando. Brando, o que você acha dos rockers em relação a isso, ao Café Racer? Você mistura, você acha que é separado? Como que é pra você? Não, a pegada é essa mesmo. Inclusive, o pessoal que veio da guerra, né? Aí começaram a curtir as motos, né? Inclusive, quem quer saber bem disso aí, tem aquele filme do Wild One, né? O Selvagem de 53, que retrata bem isso aí, né? Inclusive, ele na Inglaterra ele foi proibido por 14 anos, se não me engano. E a turma do Marlon Brando, que era o BRMC, né, que é baseado numa turma que realmente existiu, que era o Buzz Fighter, né, quer dizer, o incidente que houve em Hollister, na Califórnia, né. Então, influenciou muito isso aí, né, principalmente o cinema, assim, né, e o pessoal quando viu aquela pegada, o pessoal curtia, né. Então, o pessoal rebelde, assim, já, aquele pessoal que já, os veteranos, né. Então, tinha toda essa pegada também, né. Tinha o lance lá do 59 também, né, que era um pessoal da comunidade cristã também, né? E que é um dos maiores clubes, se não me engano, hoje em dia, né? Mas a pegada é essa mesmo, né? Tem os ex-Flyer também, né? Que combina até com o apelido do Flyer, né? Então eles... e os caras queriam voar nas motos, entendeu? Então a pegada era essa, era correr. O pessoal também... O pessoal ignora um pouco isso, não tem esse conhecimento. Mas o pessoal britânico, principalmente, eles não curtiam as drogas, né? Eles tinham... as pessoas que curtiam esse tipo de coisa, até como maricas, né? Então a pegada, assim, era bem desse jeito aí, né? Tá vendo? E a galera do rock and roll sempre discriminado com esse lance, né? Com esse lance de droga, com esse lance de coisa, todo mundo fala rock and roll é tudo bando de doido, não é não? Tá vendo, galera? Não é assim. Acho que você tinha que estar, lúcido pra correr com a moto, né? Lógico. Que seja isso, né? E essa velocidade se correr toda drogado, com certeza vai para outro lugar. Né? Inclusive, já era. A Larissa comentou que na época eles chegavam a 160 km por hora. Pra mim, até hoje, isso ainda é correr pra caramba. Pra mim, isso é bem veloz. Nossa. Eu não chego a isso ainda. Sem condições, sem chance mesmo. Vou mostrar um clipe pra vocês agora, galera. A gente vai voltar falando mais um pouquinho de Café Racer e vou ler os e-mails pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Mate, you haven't seen Bill around, have you? Yeah, Bert. Oh, cheers, mate. Biscuits? Yeah, lovely, cheers. Any sign of Bill? Got some new bird in tow, I think. Yeah. Here you are. Come on, where's Bert? Ah, Bill. Hey, Bert. Where's Bert now? Oh, by the way, meet Terry. Terry, Bert, Terry. Hello. You met Johnny before, didn't you? Yeah, I remember. Well, what are we going to do then? Well, let's have a fag, eh, before we go? That's not a bad idea. You want smoke, Terry? No, I'm trying to come up, thanks. Have a biscuit then, eh? Yeah, thanks. I thought you worked in a cigarette factory. Oh, I do. Oh, it's not easy. All day, you know, thousands of fags all around. How's about one? Murder. Here, hold on to the bike, will you, Terry? Trying to stop smoking. Yeah. Are you with that lot over there, Bill, or are you going to come with us? Got a light, mate? No, I'm chatting up this bird, see? I think I'll go case with her. You got more chance of being struck by lightning. You want to watch what you're on about, don't you? You going to come with us? They all try the lightning states. See ya. Here, Bill. Hello. Got an idea. What's that? There's a great pub down at the docks. Lighthouse Keeper's daughter or something. There's a great piano there. Oh, Johnny can bash out a tune. How about that, Johnny? Yeah, go on. All right? Yeah, okay. You go on the port way and it's down on the left. Yeah, I know. Okay. I'm going on Johnny's bike. Here, what's wrong with mine? Nothing. It's more streamlined, that's all. Okay, if you want to get there last. É isso aí, galera. E, ó, mostrar um pouquinho pra vocês do Café Racer. E aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre os anos 70. Também falar como é que é os rockers hoje, do Café Racer hoje. E vai falar muita coisa ainda nesse programa. A galera tá mandando uns e-mails aqui, mas logo eu já vou começar a responder os e-mails pra vocês, tá bom? Então vamos lá. E aí, Lady Cat? Então, na verdade, não é só tanto dos anos 70, falar até lá, mais ou menos, porque um dos lugares que eram mais frequentados pelo pessoal que andava com os Café Racers era o Ace Café, que ele fica lá em Londres, na Inglaterra, e é um lugar que, pelo que vocês viram aí no vídeo também, ele mostrava muito assim, os rockers, eles estavam lá dentro, eles colocavam uma moeda na jukebox,
eles saíam e eles tinham que correr, dar uma volta no quarteirão, que é bem grande, correndo com a moto e chegar antes da música terminar. Era mais ou menos a história também que eles mostraram um pouquinho aí no vídeo. E aí também teve uma decadência um pouco depois dos anos 70 por causa da chegada das motos japonesas, tudo, que acabou decaindo um pouco dessa cultura britânica. Mas um pouquinho mais sobre os Café Racers. É isso aí, mais galera. perguntas. E aqui que eu tava falando pra vocês assim, eu queria perguntar pro Fly aqui, a história do padre Café Racer, é isso? Então, esse padre aí, agora me deu um branco, um pouco do nervosismo, ele é um padre que ele viu, ele viu no movimento rocker, entre os jovens, uma oportunidade de fazer um trabalho e divulgar a crença dele, né, da igreja para os jovens e criar, como que eu posso dizer, atividades para tirar esses jovens da marginalidade, para evitar que eles se envolvam com coisas erradas, entendeu? Então esse padre, ele, junto com outros padres também, ele criou o Clube 59, onde havia atividades, festas, tinha mesa de sinuca, uma série de eventos esportivos que levavam os jovens a se manter ocupados e com várias atividades. Entendi. O Clube 59 foi fundado por um padre? Olha, isso eu não sabia mesmo. Foi o que eu falei, a comunidade cristã, né? A história é muito interessante, né? Vocês podem acessar o site. O padre, ele viu aquele pessoal, inclusive ele ficou com medo assim, né? Mas ele chegou lá, conseguiu chegar no pessoal e ele conseguiu trazer aquele pessoal todo para a comunidade. Então o intuito dele era realmente levar o evangelho, né? E eles tinham essa pegada mesmo, sabe? De não usar drogas, entendeu? Hoje em dia está um pouco deturpado as coisas, os tempos passaram, mas a pegada inicial sempre foi essa aí. O padre Bill, né? E eles se reuniam ali. Tanto é que hoje seria, se eu não me engano, um dos maiores clubes, o Clube 59, de rockers, um dos mais tradicionais, né? Então a pegada é essa mesmo. E as corridas também. Essa pegada. Nossa, demais, hein? E é o seguinte, quando eles também os lances das corridas, isso é também tratado no filme de Wild One, né, que é o incidente que houve em Hurley, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então a pegada era o seguinte também, quando o pessoal tinha alguma treta, alguma coisa, eles disputavam nas corridas também, né? E era o pessoal top, né? O pessoal que deixava a moto top e deixava ela top, né? Para correr a 100 e é assim que rolava. Caramba, demais. Essa daí nem eu sabia. Foi fundado por um padre, o 59 Club. Poxa, essa eu não sabia. Pois é, o Brando comentou ali sobre o filme Wild One. E uma coisa interessante é que a influência inglesa relacionada às motos era tão forte que a gangue do Marlon Brando, todos eles tinham motos inglesas. E a gangue do inimigo dele eram Harleys e India, motos americanas, não sei por qual motivo, eu não sei qual que era a pegada. Mas se você pega até o visual do Marlon Brando, você vê que ele tem uma semelhança com os rockers mais britânicos. E todos eles da turma dele eram de motos inglesas. Exatamente. Nossa, curiosidade. Isso, só tem moto inglesa, não sei porquê, né? Não tem uma Harley, não tem uma Índia. Pelo menos só da gangue de inimigo, na verdade, isso, né? Inclusive a gangue, que eram os Beatles, né, os Besourros, o pessoal dos Hell Angels, que os Hell Angels, na verdade, eles foram muito conhecidos nos anos 70, né? A gente falou dos anos 70, só que os Hell Angels, eles já vêm desde aquela pegada antiga. Tinha a AMA, né, que era uma associação de motoclubes nos Estados Unidos, e o presidente ali falou assim que aquele incidente de Hollister, que é retratado no filme do Wild One, o Selvagem, era apenas 1% ali. Por isso que eles usam também o 1%, entendeu? Para falar, nós somos aqueles caras. Inclusive, um dos presidentes dos Hell Angels, ele chegou a adquirir o uniforme do Lee Marvin, né, que representa o Chino no filme, e ele fazia questão, ele falava até que ele preferia ser que nem o Chino do que o Johnny, Marlon Brando. Né? Os Besourros. E aí eles pegaram aquela pegada mais Harley, né, mais aquela coisa, enquanto que o Marlon Brando, ele tinha aquela pegada mais café, as motos britânicas, como o Anderson falou. Nossa, demais, gente. Eu vou mostrar pra uma vocês curiosidade, agora só falar uma coisa assim só. Inclusive, os Beatles colocou esse nome por causa do filme. Eles viram lá os Beatles e colocaram o nome de Beatles. John Lennon assistiu o filme e colocou o nome de Beatles por causa do filme. Tá vendo? Tá vendo aí? Inclusive, o filme Wild One, ele até influenciou, de certa maneira, o rock and roll visual, né, do Elvis Presley, do pessoal. Então, assim, a cultura rock é como eu falo, pessoal, tem motociclismo, tem a música, o rock and roll,
E ele envolve tudo isso. Então o pessoal que quando veio o rock e tudo mais, ele tinha toda essa pegada aí de trás, entendeu? E ele influenciou você também, né? Que você parece com ele. Então. Nossa, o Brando, quando a gente vai, agora também parece. Mas eu gosto muito do filme e acabou me influenciando de certa maneira, naturalmente. É isso aí, galera. Vamos mostrar o clipe do Padre pra vocês do Café Racer rapidinho, senão não vai dar tempo. Vamos lá. An Ealing group of ton-uppers, that is riders who have done 100 miles an hour, waited outside their favorite cafe for their favorite member. You'll never guess where he comes from, so here it is, St. Nicholas Chiswick. This church certainly has a most unusual curate in Father Brown. He's a motorcycling enthusiast, he's joined that group of riders, and now he's practically the leader. He believes motorcyclists are a much maligned race, with a lot more good than harm in them. He must be the only rider of a 350cc who has to grapple with a cassock. Father Brown hardly has time to get into top before he meets the gang. His motto is, take religion to the people. Don't wait for them to come to church first. What's on the program today? A run on the old bike, of course. But that's the second item. The first will surprise you. Evidently, the Padre's as much at home here as in the saddle or pulpit. This is the sort of place to meet the younger generation, where they're thoroughly at home. Here begins the first twist. If you really want to get with it, you have to shed a layer or two. Now for the open road, where the ton-uppers come into their own in another way. This is the modern way to get about, says Father Brown, if you enjoy speed on a shoestring. A lot of harsh things have been said about young chaps on motorbikes. Where the church is concerned, Father Brown's motto is, if you can't beat 'em, join 'em. E é isso aí, galera. É muito legal esse vídeo do padre, hein? Foi demais mesmo. O programa vive assim, né? A gente volta, a gente tá aqui conversando, discutindo o que vai falar. E vamos lá, que agora eu quero falar com vocês sobre os rockers de hoje. Eu quero falar sobre o que é Café Racer hoje, Anderson. Fala um pouquinho, daqui a pouco vai pro Fly, vai pro Brando, vão, a Edcat, todo mundo. Então, essa cultura, como eu expliquei, né? Essa cultura, ela tá em conjunto, pra mim, na minha opinião, né? Eu não consigo ver uma Café Racer, separar a Café Racer da cultura rocker, apesar que, como eu falei, que existe. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ace Café em 2002, exatamente 2002. E eu não lembrava exatamente como que ele era, porque eu só conhecia por livros, né? E quando eu estava chegando naquela rua que eu olhei assim para aquele prédio do Ace Café, aquele restaurante, coisa e tal, eu falei, meu Deus do céu, aquilo que eu vi no livro eu estou vivendo hoje. Então foi uma experiência maravilhosa. Deve ter sido emocionante demais. Foi maravilhoso para mim, foi uma experiência que eu não esqueço nunca mais na minha vida. Eu vi algumas bandas lá também, foi demais. E depois ainda me levou lá alguns anos mais tarde, né? Que maravilhoso. É verdade, gente. Pra quem não sabe, Anderson Nápoles é o marido da Lady Cat. Né? Hoje nós temos casal aqui no programa. Eu tenho uma moto bonita, eu mereço uma esposa linda também. Lógico, claro. Tem que estar no nível ali, né? Opa. E aí, Fly, fala pra gente o que você acha, você e o Brando, um pouquinho dos rockers de hoje, do Café Racer hoje, em 2014. Então, é difícil descrever essa emoção de você que está inserido numa cultura rocker, num lugar tão distante assim de onde tudo começou, quando você consegue estar presente nesse local, né? Que a gente costuma dizer que é a Meca, tá? Então, como o Anderson falou, eu estive em Londres, no meu caso agora em 2014 mesmo, mas eu fui para um evento que foi uma reunião de um clube mesmo de rocker, né? Um grupo de rocker de Londres. E, como que eu posso dizer? Eu cheguei lá na estação Stonebridge, que é onde é a estação de metrô mais próxima do Ace Café, e eu fui andando naturalmente, de tanto ver fotos, de tanto fazer esse caminho pelo computador, eu cheguei lá, assim, como se eu estivesse indo para casa, de tão simples que foi. E só estando lá com
consegui entender qual é a emoção. É indescritível, sabe? né? É indescritível. Fala, né? É indescritível. E eu cheguei lá, eu tinha contato mais por internet mesmo, né, com o pessoal do grupo. E quando eu cheguei lá, eles não me reconheceram de pronto, mas quando eu me apresentei, aí foi uma recepção super calorosa, foi muito emocionante. É só indo lá para saber. Pois é, as pessoas falam dos ingleses, né, que eles são meio frios e tal, me trataram muito bem, sempre fui bem tratado pela cultura rocker, assim. Obviamente, se você não faz parte da cultura, eles não falam muito com você, mas assim que eles percebem que você tem essa ligação com eles tratam você muito bem, me trataram muito bem. Acharam até interessante por ser rocker do Brasil, que eles achavam que não tinha. Hoje eles sabem. Só tem índio no Brasil, né? Futebol. Não, acho que não índio, mas eles acham que não tinha essa cultura. Hoje eles sabem que tem. Inclusive hoje está muito em moda também o pessoal, mas realmente o pessoal não, eles adquirem as motos, mas não conhece muito assim sobre a cultura, né? Inclusive quando eu visito os motoclubes, eu até falo até mesmo entre os rockers, né? Tentar passar isso, né? O som rockabilly, o rock and roll, né? E a pegada é essa mesmo, né? Inclusive é nos moldes militares, né? Aquelas pessoas que viveram ali a Segunda Guerra, que adquiriram as motos, né? Tanto é que a jaqueta de couro, que nem o caso do cap do Marlon Brando, né? Que é o cap de aviador, né? Então a pegada é essa, né? Sair voando com a moto, entendeu? E a pegada é essa. O pessoal não conhece muito da cultura, né? Esse pessoal eu conheço, o Fly, o Anderson também, né? E é muito tempo que eles estão nessa pegada também. É isso aí, isso aí. Assim, só que nós estamos falando da cultura rocker relacionada a Café Racer, né? E assim, na Inglaterra você não pode mencionar os rockers sem esquecer dos mods, né? Que eram, na época, os nossos inimigos, entre aspas, né? Era uma rincha que apareceu na época, que ela já acabou, né? Fizeram um filme Quadrofenia a respeito disso, coisa e tal. O Brian Setzer, Stray Cats, gravou Rumble em Brighton, né? Que é uma excelente música falando justamente dessa briga entre os mods e rockers. E hoje são todos amigos e existe um encontro sobre mods e rockers. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje. No programa você vai ver, só tem até um videozinho que a Buxa preparou pra gente. E agora vou mostrar pra vocês, né, o vídeo. Vou mostrar o pet da galera aqui, da negócio do Café Racer, do Fly e do Brando. Inclusive eu queria... eu queria expor que é o seguinte... Então, esse pet aí, pode falar. foi eu que criei, né, com a ajuda de um amigo. Não é um grupo, não é uma gangue de rocker igual a gente está acostumado a ver. Tá? Eu fiz isso daí inspirado no motivo das Café Racers, que é corrida, né, com aquelas bandeiras, o símbolo da espada é relacionado com as motos de Café Racer, né, tem a ver com sorte, com o ás de espada, tudo, em ser o melhor, o ás, né, da pilotagem. Então todo esse simbolismo tem a ver, relacionado com as motos e com o rock and roll, rockabilly mais especificamente. É isso aí, demais. E o outro pet, vai mostrar agora de vocês, é o do Brando, que ele fez do Metávola, é isso, Brando? Metanoia. Inclusive eu fiz a mesma pegada do 59, né? Então, porque eu vejo assim, né, que um motoclube, eu acho que não basta, na minha opinião, não basta ser um motoclube, né? Tem que levar algo a mais, né? Metanoia, mudança de mente, né? Então eu fiz a pegada, né? Só que a gente, assim, eu tô com esse pet, mas a gente tem as turmas que a gente sai junto, né? E é o seguinte, todo o simbolismo que a gente usa, tudo tem um significado. Por exemplo, quando se usa as caveiras, as pessoas usavam as caveiras, é porque eles não tinham medo da morte, entendeu? Então eles iam para a corrida, entendeu? E tinha toda aquela pegada igual do filme Wild One. E também os rockers também tem a pegada que vem anterior, os Ted Boy, né? São os ancestrais, entre aspas, né? Deles, né? E a pegada vai rolando desse jeito. Tudo tem uma simbologia e é importante pôr isso. E essa pegada que eu queria colocar, né? É que nem a ideia do padre, né? E levar uma coisa a mais, não só moto, né? Porque a moto, quem tiver dinheiro pode adquirir. Mas toda essa pegada do lance da década, né? E levar isso adiante, né? E nas ideias também. É isso aí, galera. Vamos falar um clipe agora pra vocês e já vou ler os e-mails do próximo bloco.
stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, she don't stand none of that midnight creep, my baby. True little lady, my baby. My baby, I know she love me, my baby. Oh yeah, I know she love me, my baby. Oh yeah, I know she love me, she don't do nothing but a kiss and a hug to my baby. True little lady, my baby. Yeah! Well, my baby, don't stop that dreaming, my baby. Oh yeah, she don't stop that dreaming, my baby. Oh yeah, she don't stop that dreaming. When we make love, she starts that screaming, my baby. True little lady, my baby. What's that? My baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Woo! My baby don't stand no cheating, she don't stand none of that midnight. True little lady, my baby. Tava com a capa. Assim, de 80 para cá, né, que o pessoal começou a usar jaquetas de couro aqui, usavam o pet do Rock and Roll Clube do Brasil, o Clube 59, já existe desde os anos 80, né? E tem esse filme também, né, que é o Loveless, que aqui no Brasil, ele tem uma tradução assim de O Selvagem também, mas a tradução deve ser outra, né? Porque tem o do Marlon Brando. É um filme com o William Dafoe, né? Que ele sai da cadeia, da prisão, e vai encontrar os amigos deles, né? E, inclusive, o amigo dele é o Robert Gordon. A única coisa do filme que eu não achei assim muito interessante é que o Robert Gordon leva um chifre lá, que o outro cara não tá ganhando. Caramba, Lady Cat, sabia? O Robert Gordon levou um chifre? Ele leva um chifre no filme. Sabia não. Ele leva um chifre no filme. Igual a novela das outras, Gordão. E o engraçado desse filme é que desta vez eles estão todos de Harley Davidson lá. É um filme americano, estão de Harley Davidson. E em vez de eles usarem só os Butterfly, eles têm 38, atira. É um filme muito legal, vale a pena. Ó, tá vendo? É isso aí, galera. Deixa eu ler um pouco dos e-mails para vocês. Aqui é a Lúcia de São Paulo. Parabéns pelo programa, a entrevista está show. Estou aprendendo muito sobre moto. Adorei, parabéns. Eu tenho outro e-mail aqui também. Maiara, do Rio de Janeiro. Nossa, são todos lindos. São solteiros, já vi que um é casado. Ah, essas meninas sempre gostam de brincar, minha gente. O Fly tem namorado, antes também, né? O Brando também, o Anderson é casado. Ah, o Brando é solteiro, gente. O Brando é solteiro. Tem do Lucas de São Paulo também. Dizendo assim, nosso programa está demais, adorei o programa hoje, parabéns, continuem assim, cada vez melhor. Obrigada, Lucas. Tem também um e-mail aqui do Cláudio, de São Paulo. Adorei a volta de vocês no programa Rockerama, estava fazendo muita falta toda terça-feira. Estou de olho aí. Parabéns, Mônica, Bruxa, Lady Cat, Eric e todo mundo que está aí. Gostaria de saber se pode ter Harley Davidson, pode ser Café Racer. Bom, posso responder essa? Então vai, Anderson. Então, dá licença. É o seguinte, na verdade pode sim. Não era muito comum na época você ver Harley Davidsons transformadas em Café Racers. Não é muito tradicional, mas eu já vi algumas muito bonitas. Eu gosto de Harley, eu acho interessante. Não é o tipo de moto que eu me identifique tanto, mas eu acho interessante. Eu vi algumas Harley Davidson transformadas em Café Racer muito bonita. Pode sim, eu tenho uma TX feita Café Racer, por que não uma Harley, entendeu?
Mas legal, posso fazer uma perguntinha? Qual é a moto mais comum para fazer o café? Todas as motos inglesas mais vintage, Norton, Triumph, Matchless, BSA. Completa aí, Fly, me ajuda. Deixa eu só fazer uma complementação aqui, que a Café Racer ela é um produto da cultura britânica que se difundiu mais pela Europa. Tá? Nos Estados Unidos, os rockers dos Estados Unidos, eles andavam mais de Harley Davidson mesmo, que eram as bobbers. Tá? Então, as Café Racer elas se restringiram um pouco mais à Europa e principalmente na Inglaterra nessa época aí. É verdade, eles tinham a própria cultura deles. Eles transformavam Harley Davidson em Índia, eles transformavam, customizavam para se tornar bobbers, entendeu? É uma outra cultura, paralela. Entendi. A Maiara, do Rio de Janeiro, está perguntando aqui pra gente. Galera do Café Racer, tem mulheres na turma de vocês de Café Racer? É uma turma? O que é? Café Racer é como estávamos falando aqui, né? Mas o estilo da moto em si. Mas existem mulheres que têm Café Racer, sim. É bem bacana, já vi algumas e fica muito estiloso. Isso aí, galera. Tem mais uma pergunta aqui também, está perguntando assim. Galera do Café Racer, vocês usam pet? Todos vocês da mesma turma ou não? Não, acho que não, porque ele já mostrou 2 pets diferentes aqui no programa, não? Não foi? Então, esse negócio de pet, ele é uma outra influência americana. Os ingleses eles não tinham muito de usar pet. Eles se juntavam em grupos e tinham a turma deles sem essa identificação com pet. Mas eles tinham uma identificação, uma nomenclatura para cada turma, tá? E essa coisa de formar turma é mais quanto as pessoas com quem você mais se identifica, com as pessoas com quem você tem mais amizade, mais proximidade, isso surge naturalmente. É isso aí, galera. E vamos botar mais um clipe para vocês aqui para falar um pouco mais de Café Racer aqui no Rockerama. All I want is a love that's hard. Can't be sold and it can't be bought. Love don't try to be something it's not. All I need is a love that's real. None won't rob it and none won't steal. Love that moves like a driving wheel. Well, all I want is a driving wheel. All I want is a driving wheel. All round love is my ideal. Jump! All I want is a love that's right, to hold on to with all my might. Early in the morning and late at night. All I need is a love that's real. None won't rob and none won't steal. Love that moves like a driving wheel. Well, all I want is a driving wheel. All I want is a driving wheel. All round love is my ideal. Galera, é isso aí. Vocês viram agora um trechinho do filme Loveless. E o Von vai conversar mais um pouquinho com vocês, vai explicar pra gente uma coisa muito legal. Fala aí, Von. Sobre essa briga que teve com os rockers, com os mods, né? É porque era assim, os rockers já eram mais antigos, né? E quando veio esse negócio de mod, né? Esses caras que curtiam mais anos 60, assim, veio essa moda, né? Então eles são
como se diz assim, mais modernos, né? E os rockers não aceitavam ele como roqueiros, né? Aí o que acontecia? Havia essas brigas entre eles, né? Essas brigas acabaram depois, né? Se retrata muito bem num filme que se chama Quadrofenia, que tem o Sting, que faz o papel lá do mod, né? E, inclusive, assim, eles eram totalmente ao contrário, né? Os rockers andavam de motocicletas e os mods andavam com lambretas, vespas, todas enfeitadas como de espelho, né? E os rockers não, eles já andavam com os topetes bem com gomalina e os mods com o cabelo para baixo, assim, num lance mais de rua, mais moderno, né? E naquela época, quero deixar isso bem claro, os rockers falavam que os mods eram os maricas, né? Porque andavam com aquele cabelinho e ouviam esse tipo de música. E não era aquele rock tradicional dos anos 50, né? Pós-guerra. Então, mas teve essa briga que durou 7 dias, que foi em 1964, não lembro a data direito, se foi 15 ou se foi 19 de julho. Sabe, Fly? Mas... Exatamente, eu não sei a data. Então, mas a briga demorou 7 dias, só que depois eles acabaram fazendo as pazes, né? Essas brigas se estendiam até as praias. Os mods vinham, os rockers batiam nos mods, os mods vinham em maioria, porque era modismo, tinha muito mais. Eles entravam nos bares, brigavam com os caras, iam até as praias, a polícia prendia todos os rockers, porque os rockers, aquelas jaquetas de couro, com aquelas caveiras nas botas todas, então eles já eram assim... bem mais preconceito. São vocês que estão causando. E os caras com os terninhos, limpinhos, bonitinhos, coitadinho deles. Mas não eram bem o contrário. Inclusive tinha aquela pegada também, né, que eles eram antidrogas, então quando o pessoal via com aquele negócio de paz e amor, aquela coisa, eles não curtiam, né? E que nem está fazendo perguntaram se é para homem ou para mulher. Sim, para homem e para mulher não tem meio termo, tá? A cultura é dessa pegada. As pessoas, essa briga aí, na verdade, que aconteceu, teve uma temática, a Stray Cats gravou um som a respeito, mas só para deixar claro que a cultura deles também é uma cultura bem legal, eu acho bem interessante. E hoje em dia, eles são todos amigos e existem festas que são feitas para os dois juntos, encontro de mods e rockers. Os mods vão com as lambretas, os rockers com as motos e todo mundo curte bem. Inclusive tem uma das festas que eles simulam essa chegada, né, pra briga lá na Inglaterra. Em Chicago, Chicago nos Estados Unidos. Inclusive nos anos 80 aqui, né, no antigo Hullish, se juntavam rockers e mods, né? Não havia algumas brigas. Aí depois de que os rockers daqui viram que teve essa briga aí, começaram a brigar aqui também com os caras daqui. Aí ficou aquela rixa aqui também que teve aqui nos anos 80. O finado Johnny Luva brigava com os caras que usavam parca. Isso daí é verdade. Teve essa briga aqui agora também Ele falou de festa, tem um e-mail aqui perguntando aqui, a Mariana de São Paulo está perguntando assim, e aí, onde é que você se encontra? Tem um ponto de encontro do pessoal do Café Racer? Na verdade, o pessoal que curte Café Racer, eles se reúnem, eles se comunicam e marcam encontros cada fim de semana num lugar diferente. Não existe um lugar fixo, né? Não temos um Ace Café aqui ainda. Entendi. O Getúlio de Salve Grande, Getúlio de Osasco, está faltando grandes eventos de rockabilly unidos e eventos de motorcycle. Abraço ao velho boneco, rockabilly e ao Henry Paul. O Getúlio de Osasco. Valeu, Getúlio. Obrigada, querido. E é isso aí, vamos mostrar? Quem vai falar agora? Só queria resumir isso aí. Hoje em dia não existe mais essas brigas. Inclusive, eu fiz umas festas também anos 60, momento 60. E eu sou rocker, sou Ted Boy. E não existe mais isso. Eu também gosto do som dos anos 60. Ficar bem só claro. uma curiosidade, uma coisa bem caricata aqui. Tem essa rivalidade rocker versus mod, mas se vocês procurarem, pesquisarem e verem filmes, no Brasil, na década de 60, os rockers andavam de lambreta e de vespa. É engraçado isso. No Brasil a cultura era essa. Que nós estamos... a nossa referência é a cultura inglesa. Né? Porque a internet mudou muito. Vamos lá, galera. Tem 8 minutos de programa. As lambretas eram mais baratas. Tem assunto para mais de metro. Eu tenho vários revistas que os rockers estão de motocicleta. Mônica, só que as lambretas eram mais baratas. Se compromete e trazer a gente de novo aqui. Eu vou ter que trazer de novo. Aqui no Brasil também. Ferrou, gente. É sério. 8 minutos de programa. Vamos lá. Era da classe da vídeo da... O vídeo da briga, galera. Vamos brigar lá no vídeo agora, que aqui o negócio vai pegar. The first time the public noticed mods and rockers coming to blows was Easter Bank Holiday in 1964 at Clacton. Events took the media by surprise, and the cameras didn't get there until the day after. Chief Constable, how serious was this disturbance at the weekend? Was it in fact a gang fight? Not as far as we know. It was several hundred young people rather at a loose end over the weekend. And what happened as far as the police are concerned? They came into the town and finding not much else to do, they
committed several acts of wanton and purposeless damage, so that the police had to turn out in some strength to deal with them. Were you and your friends mods or rockers? Well, we're mods when we dressed up, you know. Mods. What caused all this trouble yesterday? Boredom. On whose part? Well, on both. What happened? Well, there was lots of things, you know. They started, you know what rockers are like, don't you? Well, I don't know. You tell me. Well, you know, their motorbikes, they started bashing into the scooters and knocking our motors. And what else happened? So it was their fault as well as ours. Where do you reckon the next battle of that kind is going to be? Well, it's hard to say, isn't it? Whitsun it'll be, won't it? It'll be Whitsun, will it? Be down Brighton, more or less. At Whitsun and in August, the TV cameras and the police were ready. The battles were smaller than at Clacton, but got much wider coverage. People try to put us down the generation just cause talking about the generation things ain't cool at all. Talking about the generation might die before I get old. Talking about the generation, my generation. Stan Cohen, a young postgraduate student from Johannesburg, was there too. He was researching social reaction to juvenile delinquency and saw that the Mods and Rockers story made a fascinating case study. I was always playing three roles. I would sometimes walk around during the day dressed in jeans and trying to listen and overhear conversations and talk to kids at youth clubs and talk to kids in the street. And then I would change out of my gear and put on a suit and tie and go and interview a magistrate and hear a completely different version. And then I'd go home or I'd go to stay up in a club all night and come up the next morning and buy the Mirror or the Express and see another reality. But to see those three different realities, the world that it looked like for the kids, the world that it looked like for middle-class magistrates sitting miles away who's never been to the beach, and the world that it was like for a Daily Express reporter were different worlds. Not different worlds in the literal sense, but different worlds in the sense of different images of the same world. And that's what sociology is. You have to find some ways of reconciling, of finding the relationships between them. Cohen realised that media coverage was a crucial link between the different worlds he encountered. He saw for himself that the press exaggerated the scale of the disturbances and the amount of damage and violence. He wasn't the only one to come to that conclusion. Well, I think this is partly a case where the press has let us down nationally. I think this has been vastly exaggerated. At the most, £200 of damage was done at Clacton. One of the newspapers itself said, had there been an international incident that justified the headlines in the papers during the weekend, this wouldn't have even been reported. The press coverage triggered a reaction out of all proportion to the original incidents. Collect them all up and put them on a boat and send them out to Cyprus where our boys are and bring our boys back that's got common sense. Blimey, I think the police should... E galera, muito bacana o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês duas indicações de livros que retratam bastante essa cultura de café racer e de rocker. O primeiro é esse daqui, Our Glory, que ele é um livro que mostra bastante toda essa cultura de café racer. Aqui atrás também tem uma contracapa bem bacana. E esse outro livro aqui, From Rocker to Racer. Também mostra bastante a cultura das café racers e dos rockers. Também tem o site The Ton, que é com THON. Vocês podem entrar também e encontrar bastante. E o Fly também tem uma comunidade, né, Fly? No Facebook. Nós temos um grupo, né, no Facebook, por motivo de segurança. Para preservar os nossos passeios, ele está oculto, mas quem tiver interesse é só procurar por nós lá no Facebook, que a gente mantém o contato, a gente dá as informações que forem necessárias. Como que chama? O grupo é Café Racer São Paulo.
Bacana. E só queria lembrar uma coisa, aqui também foi autorizado de fazer um bar que se chamava 59 Club, só que acabou porque o rapaz sofreu um acidente, aí eles tiveram que fechar o bar. Eu acho muito importante essas informações, né? Porque pouco no meio assim se sabe das informações, de onde que vem, da cultura realmente, né? E não tem nada a ver com aquele negócio de cemitério, caixão, isso é mais coisa pra gótico, né? Deixar assim bem claro. O pessoal me critica, fica me criticando nos vídeos que eu apareço aí, mas a maioria ignora essas coisas, entendeu? Então vamos deixar bem claro o meu termo. Eles estão todos no programa Rockerama, são todos amigos do programa Rockerama, que tem um perfil no Facebook, também tem a página do programa Rockerama. E a galera adiciona lá, que é tudo amigo, viu? Anderson Nápoles, Flávio Barcelos e Brando, tudo amigo. Inclusive tem um vídeo no YouTube, Brando Topete, acesse lá, tem algumas informações para você. Legal, também tem mais esse livro aqui, o Rockers, também é bem bacana. E, trouxemos o mesmo livro para indicar para vocês. Só comentar uma coisa interessante, esse livro é do Johnny Stewart, e no Ace Café eles fazem festas em homenagem para o Johnny Stewart até hoje. Ó, muito bacana. Legal. E agora a gente vai assistir o vídeo sobre esse primeiro livro que eu mostrei, Oh Glory. É isso aí. The lifestyle is what it is. Like a spirit or babai. I just like anything with two wheels with a bit of character. I've been like it since I was a teenager. This is my original jacket. A lot of people don't seem to understand that there is a culture around it. I got into classic bikes, then I got into rock and roll music, and I woke up the sideburns. There's so many things that's coming and going, but the rockers and the rock and roll is still alive. It doesn't go. Yeah. She goes like stink. You can't believe how good it is. When you've had a bike, when you haven't got one, it's like losing a limb. I always knew what a rocker was, and I always knew that I was one. It's very much part of you. I've been doing it since I was 16. I've always liked rock and roll music and culture. I've had to go at other things and found out, no, this is definitely me. The book, yeah, the book's very good. It's as good as his mod's book, you know, and it's great that the two work together. Let's just hope the two books don't start fighting. É isso aí, galera do Rockerama. Voltamos aqui para o finalzinho do programa. Infelizmente, quero agradecer a todo mundo que esteve presente no programa hoje e dar um abraço para todo mundo aí, da galera da internet que está mandando e-mails para a gente. E queria que cada um aqui desse um salve para a galera que está assistindo. Bom, galera, obrigado aí, tudo. Foi legal a informação que nós tivemos a oportunidade de passar para todo mundo. Um abraço para a Barbearia 9 de Julho, que é o meu bebê também. E é isso aí. Eu queria agradecer pelo programa, tá de parabéns, a Gláucia. E queria dar um abraço pro pessoal dos Angels lá, dos El Angels lá, né, que dá uma força também, né. De repente vocês podiam estar divulgando também, né. E é isso aí, pessoal. Tá de parabéns o programa pelas informações. E um abraço para vocês todos, para todos os rockers do Brasil e do mundo inteiro. É isso aí, deixa eu falar e dar o tchau agora também. Eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui falando com todos sobre a nossa cultura e esperar que a partir de agora todo mundo conheça um pouco mais e procure um pouquinho mais para se informar melhor. É isso aí, galera. Obrigado aí por acompanhar a gente em mais um programa. Obrigado pelos e-mails. Queria também dar meu recadinho que esse domingo a minha banda vai tocar Lady Cat and the Tramps lá na hamburgueria Frank Phillips, no Jardim, em São Paulo. E eu espero vocês lá. É isso aí. Até mais. E um grande final de semana para todos. Mais um Rockerama. Boa noite, galera.